Bom dia a todos. Meu nome é Samuel, sou especializando no segundo ano aqui da Fundação Milton Rocha e hoje vou apresentar o tema de topografia de córnea, mas com os princípios gerais. Numa próxima aula a gente vai ter o exame topográfico aplicado a algumas doenças específicas. Bom, então, na propedêutica de córnea, qual é a importância de fazer esse exame? Primeiro é essa da análise da curva corneana, que permite a avaliação de candidatos que vão ser eletivos aí a procedimentos refrativos. É interessante também que a gente faça a adaptação dessas lentes de contato e permite também o diagnóstico, acompanhamento e tratamento de doenças corneanas. A ceratometria, que é a primeira propedêutica, o primeiro aparelho que foi feito para a gente poder ter alguma informação da córnea, tinha a finalidade de medir o poder dióptrico dessa córnea, então sempre analisando a curvatura anterior. Em 1728, o Petit inventou o primeiro oftalmômetro e depois foi aperfeiçoado por Jarval em 1883 e Helmholtz em 1924. Na ceratometria, qual é o princípio de funcionamento? Ocorre a projeção de um círculo luminoso que é refletido pela córnea e através de prismas ele obtém a seguinte imagem, que são três esferas expostas a 90 graus umas das outras. E com o ajuste desse ceratômetro, ele ocorre alinhamento desses sinais de mais e de menos, e dessa forma, com essa sobreposição, o examinador ele consegue imaginar e determinar a curvatura corneana. Lembrando que quanto menor o tamanho do círculo refletido, maior será a curvatura. Então, a princípio, a gente tem informação dessas imagens aqui, elas podem estar desalinhadas. O instrumentador ele vai posicionar um bem de frente com o outro e depois ele vai promover o alinhamento dessas imagens. Então, sinal de mais com mais e sinal de menos com menos. E dessa forma, né, claro que aqui isso é um esquema, mas ele conseguia mensurar, ter uma análise mais qualitativa do poder, dessa córnea da ceratometria. Bom, e as vantagens desse método? Volta só um pouquinho. O ceratômetro é um aparelho também, isso, pensando na parte prática, eu não tenho condição de comprar um tomógrafo, não tenho condição de comprar um topógrafo. O ceratômetro é interessante? Né? Ele é interessante, ele já vem acoplado em praticamente todos os autorrefratores, né? Quando vocês, na hora que você imprime lá a autorrefração, já vem a ceratometria, mas eles podem ser comprados separado. É um aparelho que deve estar com custo baixo, porque na verdade ele deve ter até parado de ser produzido. Mas é interessante, aqui no departamento nós tínhamos alguns, mas aí vão queimando as lâmpadas, não tem reposição e ele vai ficando, né, assim, em desuso. Mas o princípio dele é muito simples e muito eficiente, né, ao mesmo tempo. Então, é isso que o Samuel explicou. Vai haver essa projeção central e uma projeção em cima e embaixo, né, do lado e em cima e lateral na córnea do paciente. O observador fica do lado de cá, o paciente do lado de lá, ele com uma lente de observação, e ele tem dois sistemas laterais, onde ele vai rodar para aproximar essa cruzinha dessa cruzinha e do sinal negativo com sinal negativo, esse com esse. Então, assim que ele vai aproximando, ele vai tendo a medida em dioptrias. Então, ele vai girando aquela manopulazinha, quando encosta, sobrepõe uma a outra, ele tem a medida, né? Então, essa medida pode ser em dioptria, pode ser em milímetro, a gente utiliza mais em dioptria. E aí ele ajustou aqui, pronto, ele tem a medida do diâmetro, né, da curva vertical e o diâmetro e a medida da curva horizontal. Porém, não é só isso que você pode observar lá, sabe? Então, a própria análise se esses círculos estão regulares ou não, isso já demonstra para você uma série de situações. Se a superfície da córnea está lisa, se o filme lacrimal está bom, se tem algumas alterações de superfície que impeçam que essa projeção seja feita de maneira adequada. Então, isso você já pode perceber muita coisa só de você ajustar a posição do aparelho. Se esse círculo, né, assim, você tem imagens assim, lógicas de percepção, né? Se a córnea é esférica, esse círculo seria redondo. Isso não existe. Não existe córnea esférica, né? Então, se a córnea, por exemplo, tem um astigmatismo a favor da regra, vamos
imaginar na termo prático. Um astigmatismo a favor da regra. Como que vocês imaginam que esse círculo vai estar? Redondinho, assim, assim. O que vocês imaginam? A favor da regra. Então, quando o astigmatismo é a favor da regra, o eixo mais curvo, né? dos óculos é a 180 e o eixo corneano. Qual que é? 90 ou 180? 90. Então, se o eixo mais curvo é a 180, a 90, como que essa córnea vai ficar? Ela vai ficar redondinha ou vai ficar assim? Assim. Assim. Então, você vai ver uma imagem, estou exagerando aqui só para a gente ter uma ideia, mas não mais redonda, mais assim. Né? E aí você vai saber quanto de curva tem aqui. Eu meço quando eu encostar esse negativo aqui. Então, quando eu encostar um negativo no outro, eu estou medindo lá 44 dioptrias, 45, 46, o que for. Né? Bom, e aqui? Esse vai ser menos curvo, não é lógico? Se o mais curvo é aqui, o menos curvo é aqui. Então, quando eu sobrepor as cruzinhas, eu vou saber quanto que vai ser aqui. Então, no final, eu vou falar, tem lá 44 de curva no eixo de 90. Quanto que vai ter no eixo de 180? Mais ou menos. Mais ou menos. Astigmatismo a favor da regra. Vai ser menos ou mais do que 44? A curva aqui. Vai ser menos. Menos. O mais curvo não é aqui? Então, menos curvo é esse aqui. Então, vai ser, você anota lá, 44 a 90 por 42 a 180. Aí você vai ter um astigmatismo de 44 menos 42? 2 graus. De 2. Né? A quanto? Qual eixo? Bom. Aí se você trabalha, né, aí depende. Nós trabalhamos aqui, na nossa cabeça, a gente tem que pensar sempre no eixo mais curvo. Então eu vou imaginar que ele tem 2 graus de astigmatismo a favor da regra. Né? Ok? Bom, mas não é só isso que ele vai me dar. Não são só eixos horizontais, esses eixos podem ser oblíquos. Né? Então essa curva, em vez de ser assim, ela pode ser assim. Né? Pode ser assim. Então, você vai girar o aparelho para você poder ter a coincidência da sobreposição. Então, você vai me falar, é mais curvo a 110 e não mais a 90. Né? Então, você vai poder falar isso também. Outra coisa, você pode visualizar essa bolinha e só pela visualização da bolinha, sem preocupar em medidas, você pode saber, por exemplo, que essa bolinha é mais curva assim, ó. Tá dando para ver daí? Então, ele vai ter com certeza um astigmatismo assimétrico. A medida que você vai fazer é simétrica, porque ele não é capaz de fazer medidas, mas você visualiza e vê que aquilo ali está assimétrico. Então, isso é muito legal quando você vai tirar ponto, por exemplo, e você não tem um topógrafo. Só de você vir essa rodinha, se você sabe que a rodinha está assim, então, onde é que eu vou tirar ponto? Na área que ela está mais curva. Só que tem um problema. Essa imagem aqui é especular. Ela é invertida. Então, se você estiver vendo a curva aqui embaixo, para tirar ponto, ela vai estar na parte de cima da córnea do cara. É mais ou menos igual quando a gente trabalha com OBI. Você aprende a ver, né? Só que você tem que lembrar que aquilo ali você está com uma imagem especular. A imagem é invertida, né? Mas o eixo não. É a 90, é a 90. Mas aqui ele é mais apertado aqui embaixo do que em cima. Então você vai ver essa imagem invertida. Né? Mas é muito legal e muito prático para você tirar. Quando a gente não tinha topógrafo, acesso ao topógrafo, e essa era a maneira que a gente tirava ponto. E é bem eficiente. E você pode visualizar, isso algumas vezes eu já levei alguns de vocês lá no autorrefrator. Quando vocês fazem autorrefração, vocês sentam no aparelho e fazem autorrefração? Vocês já fizeram isso? Uhum. Fazem? Quando você faz a autorrefração, você vê que você projeta um círculo aqui, ó. Vocês já perceberam isso? Você tem uma projeção de um círculo central. Aquela projeção do círculo central é isso aqui, ó. Então você pode, pelo autorrefrator, já ter uma ideia se aquela córnea é assim, se ela é assim, se ela está mais de um lado do que do outro. No autorrefrator, a imagem é real. Então, se você vir no autorrefrator uma assimetria, por exemplo, naquela bolinha central do autorrefrator, você está vendo assim, ó, né, muito mais curvo em cima do que embaixo. Ali é verdade. Então, se eu for tirar ponto, eu vou tirar ponto aqui.
no ceratômetro a imagem espelhada. Então você tem que trocar essa imagem. Tá? Então é um aparelho muito legal, muito simples, atualmente barato. A dificuldade vai ser comprar e manutenção. Que é barata, não quebra, mas acontece situações, queima a lâmpada, né? Mas não tem eletrônica nenhuma, não tem que atualizar programa, nada disso, né? Então tem suas vantagens também. Bom, e a gente sabe que dependendo da imagem refletida, quanto menor o tamanho do círculo refletido, maior a curva que vai ter. Maior a curva. Isso é outra coisa também. Bolinhas muito largas, você já antevê, né, córneas planas. Se você tem uma bolinha já pequena, você já antevê córneas de curvatura elevada. Bom, e quais são as vantagens da ceratometria? Então você já acabou que antecipou um pouquinho, né? A baixo custo, a facilidade de uso, muito boa para córneas normais, que não tem tantas alterações, então para córneas irregulares não vai ser tanta vantagem, e boa também para adaptação de lente de contato, além da fácil manutenção. As desvantagens é que ele fornece dados um pouco limitados, a periferia não é muito analisada, é mais a porção central, e o método assume que a córnea é esférica ou esferocilíndrica, sendo que a gente sabe que a córnea na verdade é asférica, ela é mais esférica no centro, mas a partir que ela progride para periferia, ela tende a se aplanar um pouco mais. E faz uma avaliação grosseira se o astigmatismo é irregular. Ou daquelas córneas que foram submetidas à cirurgia refrativa. Agora, quanto... ele trabalha só com 3 milímetros centrais. Então, a área central dele, a área de leitura dele é muito restrita, né? Isso são as desvantagens do sistema. Né? Agora, quanto à ceratoscopia, que é ver realmente a oscopia, né? Observar a forma da córnea, a finalidade dela é avaliar então, a curvatura anterior da córnea. Qual que é o princípio? Ele projeta múltiplos anéis concêntricos a partir de um único ponto, né, sobre a superfície da córnea, que se comporta como espelho convexo. E em 1880, o Plasto, que era um português, ele desenvolveu um sistema de projeção que está em uso até os dias de hoje, que é o principal princípio do topógrafo, né? E, então, são discos, antes de entregar toda a tecnologia, né, esse era o disco Plasto, o famoso disco Plasto, que consistia de vários anéis concêntricos, de cores, né, de branco e pretos alternados, e esse exame ele permitia analisar em cerca de 40% da córnea. Aqui então tinha um esquema de como que era feito. Então você tinha uma fonte de luz, um orifício central e os discos de plástico, né, os anéis branco e pretos alternados concêntricos que eram mirados bem na córnea do paciente, e a gente via a imagem refletida através da córnea aqui. Acho que perdeu um pouco de qualidade ali no desenho, mas dá para ver aqui no computador certinho os anéis sendo refletidos a partir da córnea do paciente, que no caso aqui estão regulares, estão com espaçamento entre os anéis bem regulares, que denotam uma distorção mínima, presença de astigmatismo mínimo e uma córnea normal. Isso lembra muito aqueles, quando você vai fazer o torrino, né, que você tem aquele espelho, né, na cabeça, o sistema é o mesmo, você joga a luz, você fica atrás, né, o examinador fica na parte de trás, né, vem a reflexão, aquilo volta só naquela imagem. Então ele fica aqui atrás, o furinho está aqui, ele está vendo a reflexão lá. Então, aqui a gente consegue ver os anéis, como é um disco de plástico original, né? Então o número é pequeno, o espaçamento entre eles é maior, né? Hoje você tem um número muito maior de anéis, mas aquilo que eu comentei com você, então você visualiza o círculo. Igual como você visualiza lá no ceratômetro, só que o ceratômetro é um círculo apenas, não são vários. E você pode já ter uma ideia, então aqui é uma análise qualitativa. Você não tem como mensurar isso, você só vai me falar se ela é redonda, se ela é oval, se ela tem alguma assimetria na parte superior, inferior, lateral, nasal, mas você não consegue mensurar. E você já consegue ter uma ideia da superfície corneana, porque só córneas com a superfície sadia é que tem capacidade especular. Então, córneas com filme lacrimal, olhos, né, com filme lacrimal prejudicado, com superfície epitelial irregular, ela não vai ter essa superfície especular com a qualidade que você precisa. Então, se você já não consegue fazer o exame, isso é sinal que tem algum problema nessa superfície corneana, né? Se as miras estiverem muito irregulares, se houver falhas em áreas da mira, então você já sabe que tem alguma coisa errada.
Bom, aí, de acordo com essas nuances, né, essas propriedades, a forma como ela vai ser refletida, a gente já consegue uma análise qualitativa. Então, geralmente em córneas uniformes, a gente percebe anéis circulares, concêntricos, com espessura e espaçamento bem uniformes. Da mesma forma que, não sei se dá para ver direito, parece que perdeu um pouquinho de qualidade, mas está seria mais ou menos refletido dessa forma os anéis. Em córneas curvas, as linhas ficariam um pouco mais estreitas e com distâncias também mais curtas. Já em córneas planas, o contrário, a largura e espessamento dos anéis vão ser maior. Em astigmatismos regulares, ocorre uma distorção elíptica, ou seja, a gente vai ter dois eixos, né? E o diâmetro, aí, quanto maior a dioptria desse eixo, menor vai ser o comprimento, menor o eixo da elipse. E em astigmatismos irregulares, a gente tem anéis tortuosos, a distância entre eles também é muito variável e geralmente ocorre em casos de ceratocone, trauma, pterígio e pós-operatório de cirurgia ocular. E a gente tem que, quando a gente observa alterações paracentrais inferiores, e a gente percebe também a diminuição do diâmetro do anel, geralmente a gente percebe também que pode ser uma suspeita de doença ictásica nesse caso. Bom, aqui uma foto de ceratoscopia que apresenta aqui à esquerda uma córnea normal. Então, o espaço entre as linhas está regular. Então, a espessura do anel também está praticamente constante em todos os casos aqui. E nessa figura aqui do lado, de um paciente que já foi submetido a ceratotomia radial, que é uma forma de cirurgia refrativa, mas que hoje parece que não está muito mais em uso. Então, a gente vê aqui as falhas, que o anel está até um espaçamento ligeiramente regular, mas a gente vê também aqui as falhas de onde seria feito a tomia, né? O corte da córnea. Volta um pouquinho. Então, a fotoceratoscopia é um avanço do disco de plástico, tá, gente? Então, foram situações que foram progredindo, né? Você tinha um disco de plástico que fazia uma análise qualitativa, não fazia análise quantitativa, era muito limitado, a área central, o espaçamento dos anéis, mas a ideia estava ali. Então, ali era desenvolver a ideia. O cara já inventou a roda, agora você vai melhorar a roda. Então, esse aparelho a gente chama fotoceratoscópio. Quando nós começamos a fazer cirurgias refrativas, isso na década de 80, 90, onde é que a gente fazia essa tomia radial, quais eram os recursos que nós tínhamos para fazer as programações da cirurgia? Era a cerotometria só e a medida central da paquimetria feita por paquímetro ultrassônico, que era um avanço tremendo, ou paquímetro óptico. Você tinha um paquímetro que você acoplava na lâmpada de fenda, fazia uma fenda na lâmpada de fenda. Era bem bacaninha o negócio. Tem canetinha aqui? Acho que não tem mais não. Acho que não tem não. Tem não. Tá. Não tem caneta mais não, né, Fernanda? Aquelas canetinhas aqui, você acha que tem? Não, aqui só tem os... Não. Ah, bom. Aqui, será que está aqui dentro? Não? Só estojinho. Ah, bom, já foi, né? Já era, né? Bom, então... mas era um paquímetro que você acoplava na lâmpada de fenda, você fazia a fenda e conseguia desacoplar as metades. Então você movimentava a metade desse jeito. Então quando uma parede anterior uma parede anterior da metade inferior encostava na parede posterior. Ah, tá, beleza, obrigado. Então você projetava a fenda era dividida no meio e você manipulava para trazer ou essa parte para cá ou essa parte para cá. Então, se você andasse com ela para cá, quando a curva, desculpa, não, coisa aqui. O coisa. Coisa é bom que todo mundo entende. O que é coisa? Quando você desacoplava e trazia ela para cá, quando ela encostava, você sabia quanto de espessura você tinha. Era assim que você fazia. Então, na lâmpada de fenda, você fazia lá e tal, ia medindo em micra, pum, pronto. Ajustei as duas paredes, o anterior com a posterior. Então, eu sei quanto que tem nessa espessura central da córnea. Ou, se você quisesse localizar em alguma área específica, mas era pontual, era aquilo ali. Então, a partir dessa informação, que era muito simples, e a partir da ceratometria, você fazia a programação para cirurgias. Então, hoje
hoje, se você falar isso com alguém, o cara arrepia até a nuca, mas era assim que fazia. Aí as coisas evoluíram, nós começamos a usar o fotostratoscópio, que era um aparelho interessante, grande, parece, não sei se você tem a foto dele aqui, tem a foto do fotostratoscópio? Não, né? Era um aparelho grande, tinha uma máquina Polaroid atrás, a frente dele era igual a essa daqui, parecida com os topógrafos atuais, só que longo, e você projetava essa imagem no olho do paciente e fotografava, pum! E saía a foto Polaroid para você. E aí, qual era a vantagem da foto Polaroid? De novo, você tem uma análise só qualitativa, não tem quantitativa. Só que você visualizava e guardava aquilo. Então você podia estudar melhor, você podia reproduzir, você podia mostrar aquilo para outras pessoas, diferente daquela análise instantânea que você tinha com o plástico convencional, porque você não guardava aquilo, você achava, mas o outro não achava. Então isso foi muito interessante. E aí começou a se perceber o seguinte, que se você tivesse distâncias diferentes entre os anéis, isso significava alteração da curva da córnea. Então, quando um anel se aproximava do outro, era sinal que aquela área era mais curva. Quando um anel se afastava do outro, era sinal que aquela área era mais plana. Então, o raciocínio era todo feito desse jeito, ainda qualitativo. E isso é que originou o topógrafo, né? Porque aí eles começaram a fazer análises matemáticas disso e transformar essa análise qualitativa numa análise quantitativa. Então, era mensurado, né? Aqui é uma imagem de ceratotomia radial. Eu não sei o que é ceratotomia radial, depois que você fala eu sei que é. Por quê? Não sei se vocês percebem, tem uns riscos aqui, ó. Dá para ver que ela faz quase, que ela dá uns hexagonais aqui, ó, ela dá uns pontos aqui, ó, tá? Aqui tem outro. Então a ceratotomia radial eram cortes na córnea em sentido radial, variava em número de 6, de 8, de 4, com o objetivo de enfraquecer a córnea e aplanar a córnea. Então essa é a técnica que era usada para miopia, depois foi associada também para astigmatismo, mais de década. Nós usamos essa técnica há muito tempo. E era muito eficiente, tinha seus problemas, mas era muito eficiente. E hoje a gente revendo, como que a gente era audacioso, né? Porque com informações mínimas você fazia isso aqui, né? Bom, não dá para ver muito, mas ela forma uns picozinhos aqui, ó, que faz quase transforma o círculo quase que num hexágono aqui, né? Dependendo do número de cortes que você vai ter. Mas a imagem está muito boa. O que é isso aqui, ó? O que vocês acham que é isso aqui? Pterígio baixo assim? Eu falo com vocês que essa imagem aqui é de olho direito. Essa imagem é do olho direito do paciente. Nariz. Esse é o nariz. Então você já sabia qual que era o olho direito do paciente, qual que era o olho esquerdo, só por onde é que dava a sombra. Sempre vai dar uma sombrinha aqui. Né? O que é isso aqui? Pálpebra, né? Então isso é um problema que ainda existe até nos tomógrafos. Você vai fazer uma topografia com Pentacam e vira e mexe, ele vem lá com as áreas pontilhadas em cima, do lado. São áreas que ele não consegue estudar por causa de sombras, né? Então são áreas de silêncio. Onde não tem a projeção do anel, ele não vai estudar, porque ele estuda a projeção do anel. Não dá para colocar um bléfaro? Como é que é? Não dá para colocar um bléfaro, não? Dá para colocar um bléfaro, mas aí você altera, em tese, a curva natural da córnea. E depois um aparelho, um exame que era muito simples, começa a ficar complicado. Você tem que anestesiar, colocar um bléfaro e fazer. Aí o que acontece? Você pode, com essa anestesia, o cara esfrega lá enquanto você está esperando, ele está esfregando, aí começa a alterar o filme lacrimal. Então são problemas, né? E o mais simples da história é você realmente tentar levantar. Mas se você for ser clássico no exame, você tem que fazer o exame com a imagem normal do paciente. Então, se o paciente tem uma pálpebra mais baixa, é mais baixa. Isso é a vida dele, não é a pálpebra elevada. Quando você tira a pálpebra, você ganha a informação, porém, você pode, em tese, alterar essa curva. Então,
alguns casos, tem que fazer. Fala, eu preciso saber o que tem aqui em cima. Eu tenho que saber onde é que tem aqui para cima. Então, o examinador vai, né, delicadamente, tenta afastar o máximo possível. Isso daqui eu não sei o que é, tá? Essa imagem aqui não tem lógica nenhuma, tem um obstáculo tão grande aqui. Se ele tivesse alguma coisa que chegasse até aqui, ó, ele tem quase que um quadrante da córnea dele sem exame. Essa é uma técnica, isso aí é má técnica de exame. E paciente, por exemplo, às vezes o paciente tem um cício, ele até espumoso. Assim. Isso. Esse paciente, você faz então, qual que você teria que fazer? Você teria que, na verdade, fazer as duas formas e anotar que você fez as duas formas. Porque provavelmente esse paciente vai ter uma alteração de superfície. Né? O filme lacrimal dele não é um filme bom. Então, ele pode ter interferência na qualidade da imagem. Então, você pode até fazer olha, esse daqui é o padrão dele. Aí, você lubrifica, espera um pouco e faz o outro lubrificado. E pode até falar, ó, esse daqui é o padrão, essa é a lubrificação. Tá? Agora, essa lubrificação corrigiu defeitos? Por exemplo, o filme lacrimal melhorado, ela entrou ali e corrigiu algum defeito da superfície que existe, mas você ele vai mascarar com o filme lacrimal novo, né, com o seu lubrificante? Não sei, mas são informações. Então, isso é importante. Olha, ele tem uma mudança muito importante do dia a dia dele para quando ele pinga um colírio, o que não é esperado num olho normal. Você pingar um colírio no olho normal, a mudança é mínima. Porque o olho está normal, o colírio acrescenta pouco. Se você fizer um colírio lubrificante e tiver uma mudança importante, é sinal de que esse cara sem um colírio lubrificante, ele está muito mal. Então, muitas vezes as queixas dele de refração e tudo são alterações de superfície, não alterações ópticas, mas de superfície, né? Tem mais alguma coisa, Samuel? Passa? Não. Não? Tá. A fotoceratoscopia. Então vai. Isso. Pode ir. Bom, as vantagens é que permite um aumento da área de estudo, né? Agora que é uma avaliação de 50% da área da córnea. E desvantagens é que a porção periférica também ainda não é analisada, né? E o método também assume da mesma forma que a córnea é esférica ou esferocilíndrica. E ele não é capaz de detectar astigmatismo que são abaixo de 3 dioptrias. Isso é verdade não, viu? Né? Não, assim, detectar só se você for contar só com a parte de análise observacional, né? Qualitativa. Mas assim, com o tempo, você aprende, tá? Você aprende. Você não sabe medir. Eu não sei se esse astigmatismo tem 3 ou 2 ou 1, mas eu sei se essa córnea é... É mais empírico, né? Cadê o meu coisinha? Eu sei, olhando na foto, eu sei se essa córnea é redonda ou se essa córnea é assim. Ou assim, tá? Eu sei disso, eu consigo ver. Depois de um tempo de análise observacional, você tem que ir aprendendo, né? Vendo. Agora, essa curva é de 2 dioptrias, de 1 dioptria, de 3? Não sei, mas ela é importante ou não, né? Significativa ou não. Bom, agora com o avanço tecnológico, né, gente, a gente permite recursos aí que vão poder dar uma análise mais integral para a gente. Antes de uma análise só qualitativa, agora também a gente vai ganhar em qualidade. Então, a topografia, que nada mais é que a videoestatografia computadorizada, ela tem também a finalidade de mapear a superfície corneana e ela tem capacidade de obter dados de toda a córnea. Aqui são alguns exemplos de sistema, que é o iSys e o CMS, aqui uma foto de um tomógrafo computadorizado. Topógrafo, perdão. Então, quais são as indicações, né? Primeiro, a topografia. Principalmente a gente está aqui no ambulatório, né? A gente tem que saber indicar bem. Então, adaptação de lentes de contato, avaliar astigmatismos irregulares, controlar a retirada de pontos, igual já foi, né, mostrado, de transplante de córnea, diagnóstico e acompanhamento de ceratocone, então qualquer ectasia corneana, pré e pós-operatório de cirurgia refrativa, pós-operatório de ceratoplastia e transplante de córnea, pré-operatório de cirurgia de catarata, cicatrizes e opacidades corneanas, distrofia e ectasias corneanas e também avaliar o edema. Então, qual que é o preparo para o exame? De preferência sem dilatação, é um exame que não há contato, a duração é de mais ou menos cerca de 5 minutos. Quais as orientações você deve dar ao paciente? Então, antes do exame, cerca de 2 a 7 dias, sem lente de contato. Claro que dependendo do tipo de lente, esse tempo vai ser variável. Né? E também dentro das possibilidades do paciente. Tem paciente que não consegue ficar sem a lente de contato por muito tempo.
E quais são os possíveis artefatos durante o exame? Então, abertura palpebral inadequada, posicionamento dos cílios, alterações de filme lacrimal, posicionamento de cabeça, sombra do nariz igual a gente viu, fixação inadequada, incômodo, dificuldade de fixação pós-dilatação na pupila, se for feito. Então, nos exames topográficos, a gente tem que ficar atento, primeiro também, à análise qualitativa, né, que já veio com os recursos anteriores. Nele, há um código de cores, onde que é feito a partir dos valores dióptros, que é dado de várias regiões da topografia. Samuel, só um pouquinho, volta, antes de você entrar nessa parte, só vamos comentar aqui algumas coisas. Então, isso aqui é importante, tá, gente? Sem dilatação, se o cara está dilatado, a luz é fraca, mas é fraca o suficiente para incomodar. Então o cara pode ficar lá assim, ó, você vai estar com o exame prejudicado, não tem dúvida, né? Então, não tendo opção, ok, mas o ideal, não faça naquele momento, faça depois, né? A questão das lentes de contato, isso é um grande problema, né? Em tese, as lentes de contato, uma lente de contato bem adaptada, ela não altera a superfície corneana. Uma lente de contato bem adaptada não pode alterar a superfície corneana. Então, se ela estiver alterando a superfície corneana, ela não está bem adaptada. Então, se você for pensar desse jeito, não teria nenhum problema em você tirar a lente e fazer o exame. Ela está bem adaptada, não agride o olho, então não altera o exame. Só que você não sabe se aquele paciente tem ou não tem uma lente bem adaptada, se a lente está legal, se não está. Então o bom senso fala, vamos abandonar a lente por um período, tentar deixá-lo no mais fisiológico possível para você fazer a análise. Só que muitas vezes isso não dá certo. Você pega um paciente que tem ceratocone, que não enxerga nada sem a lente, você vai falar com ele, você vai ficar 7 dias sem usar a lente? Ele não fica. Ele trabalha, ele estuda, ele não tem condição de ficar 7 dias para fazer um exame, a não ser em situações excepcionais. Então, na verdade, você vai protelar esse exame sem resultado. Vamos fazer um olho primeiro e depois o outro. Você vai levar 14 dias para fazer um exame, 3 semanas, porque semana que vem eu não posso, então tá bom, então vai ser na outra. Então são coisas que você vão dificultando e acaba não fazendo. Então é preferível você fazer em condições inadequadas e anotar que as condições não estão ideais do que você deixar de fazer esse exame, que é o que vai acontecer na grande maioria dos casos se você for ser muito exigente nesses controles. Então o bom senso fala, o senhor pode tirar as lentes, ficar um dia, então fica um fim de semana sem lente, faz numa segunda-feira, já são aí 48, 72 horas sem lente, ok, é razoável, né? Do que ficar uma semana, 10 dias sem a lente. Se o exame não tem uma qualidade boa, aí você já pode argumentar com o paciente, falar, olha, eu vou precisar efetivamente que você fique sem lente, porque o seu exame a análise está prejudicada. Né? Agora, e se o exame vier com a qualidade boa? Ótimo, excelente, não vamos precisar disso. Então, são situações que a gente tem que ir negociando. Né? Isso, na prática, não é tão simples, porque se você tem no seu consultório uma funcionária que vai marcar o exame, uma paciente externo, essa flexibilidade, essa análise de o que pode e o que não pode, é difícil de ser realizado. Então, ela fala que sim, chega lá na hora, o médico vai fazer o exame, o cara não ficou sem lente, aí dispensa o paciente, aquela confusão toda. Mas, dentro de um razoável, a gente tem que pensar. Né? A questão da pálpebra nós já comentamos, posicionamento dos cílios, isso é um problema também que ele faz a sombra, né? Se você puder levantar um pouco mais, alterações do filme lacrimal, essas são questões que a gente tem que ver. Se você faz a projeção dos anéis e os anéis estão todos quebrados, todos irregulares, esse exame com certeza vai estar comprometido. Você pode até fazer o exame, vai vir uma imagem totalmente maluca e você tem que colocar lá que você não conseguiu fazer a análise por causa da alteração de superfície. Pode pingar um colírio? Pode. Pinga um colírio, espera um pouco, tenta fazer. Se você conseguiu fazer, você tem que fazer as duas demonstrações. Olha, isso daqui é sem colírio, isso daqui é com o colírio. E essa interpretação vai ser analisada melhor pelo médico de origem. O que isso significa para ele. Tá?
Posicionamento da cabeça é o famoso narigão. Narigão é fogo, é difícil, né? Lá no consultório a gente já tentava tirar o nariz dos pacientes, mas deu uma confusão, trocava nariz. Então, vamos fazer com o nariz mesmo, e vamos levando esse negócio, né? Mas dentro de um razoável, você pode tentar mudar aquela posição para tentar dar uma sombra menor, né? Mas vai acontecer. A fixação inadequada, isso é outro fator importante, quer dizer, você pedir para um paciente que enxerga vultos para olhar no centro do topógrafo, isso não funciona, né? Pacientes com estrabismo, você tem que tampar o olho bom para o olho torto fixar, porque senão não adianta, sabe? Então são questões que o técnico que faz o exame tem que ir adaptando, ele tem que ter esse nível básico de conhecimento para poder ter uma qualidade melhor de exame, né? A dilatação de pupila aí nós já falamos. Beleza, então agora vamos começar o exame mesmo, né? Bom, então, como é que a gente faz a interpretação desses mapas topográficos? Ele, acho que é bem visual mesmo, né? Logo no exame de topografia, ele apresenta várias cores para a gente, uma escala de cores que, na verdade, aquilo é uma forma da gente interpretar melhor, uma forma da gente visualizar melhor os poderes dióptricos daquela córnea. Então, poderes dióptricos normais geralmente estarão em verde ou amarelo. Já as cores frias, né, como azul e violeta, representam áreas de menor poder dióptrico, enquanto as áreas quentes, que são geralmente vêm em laranja, vermelho, representam alto poder dióptrico, né? A lembrar que a gente vai ter, né, a circunferência representando a córnea, aquele bem centro, aquela circunferência menorzinha é o centro pupilar, é o contorno pupilar. Em córneas normais, a gente também percebe um aspecto regular e o aplanamento progressivo dela, que denota a propriedade e a esfericidade dela. E existe uma propriedade também interessante, que é o enantiomorfismo, que fala que as duas córneas fornecem imagens simétricas em espelho. E essa propriedade, geralmente, ela facilita o diagnóstico de lesões unilaterais. Quando a gente está diante de um astigmatismo regular, então, geralmente, que são os a favor da regra, em vez de 90 graus, a gente vai ter uma imagem do tipo gravata em borboleta. Então, ela vai ter uma bolinha como se fosse uma bexiga para cima e outra para baixo, denotando que os eixos, o maior eixo, comparado com o menor, está a 90 graus, então ele é regular, e tanto a distorção de curva para um lado para o outro hemisférico também é semelhante, por isso que ele é regular e simétrico. Em astigmatismos irregulares, a gente não pode prever, porque ele determina diversas formas ao exame. Ainda nos mapas topográficos, eles podem dar 3 tipos de mapas para a gente, que é o mapa sagital, axial, que tem menor riqueza de detalhes, ele não mostra pequenas variações de curva da córnea e também usa o código de cores. Já os mapas tangenciais são aqueles que são mapas mais precisos, porém são mais susceptíveis a artefatos de exame, também usa o código de cores e ele é capaz de identificar com maior precisão a posição dos defeitos de córnea. Eu repeti aqui, foi um erro meu, mas são os mapas refracionais que podem ser feitos a partir dos mapas tangenciais ou dos sagitais. Aqui a gente tem um exemplo de mapa axial que vai formar bastante aqui, a gente vê um astigmatismo que a princípio, né, a gente não tem os valores aqui a gente tem o contorno pupilar, mas é um astigmatismo que a princípio é a favor da regra, 90 graus, e também tende a ser regular e simétrico. Aqui agora um mapa tangencial que geralmente ele foca melhor, com maior precisão, os defeitos e as características corneanas com mais detalhe. Aqui, gente, já... Volta só um pouquinho, Samuel. Então, vamos lá, gente. Então, esse daqui, cada topógrafo vai ter uma demonstração um pouco diferente, tá, gente? Então, isso é igual dirigir carro. Eu sei dirigir, mas quando eu entro no carro dos outros, opa, peraí, onde é que é o botão tal, o que eu faço? Então, muitas vezes você recebe uma topografia aqui de um aparelho que você não está acostumado a trabalhar com ele. Então, você tem que parar e falar, gente, peraí, deixa eu entender aqui o que esse aparelho está me falando, quais são as informações que ele está dando, porque o conteúdo em tese é o mesmo, mas a demonstração, a forma da demonstração naquele exame pode ser um pouco diferente. Então aqui ele se baseou nesse exame, tá, gente? Então essa imagem é importante que venha no exame. Então é interessante que o topógrafo mostre para você essa foto. Por que isso daqui é interessante? Por que vocês acham que isso aqui é importante, gente? Para você ver o artefato, para você ver se esse exame está bom.
Porque se essa imagem aqui tiver, por exemplo, um fechamento muito grande da pálpebra, as miras muito irregulares, todas quebradas, isso daqui você esquece. Pode esquecer o resto. Ele está trabalhando em cima de informações erradas. Então, esquece, né? Então, é importante que você tenha essa imagem aqui. Então, o que a gente está vendo aqui de cara? Quanto de estudo ele fez da metade superior dessa córnea? Muito pouco. Pouquíssimo. Né? Praticamente nada. Né? Praticamente nada de estudo da metade superior da córnea. Acho que tem até uma ptose ali. Né? Isso era um caso, por exemplo, você fazia um exame assim e depois você tentar com a própria mão subir um pouquinho para você poder fazer um estudo lá de cima. Ah, mas se eu faço isso, essa força aqui de cima que estava comprimindo a córnea pode relaxar um pouco. Ok, sim, é possível, mas pelo menos eu tenho alguma informação. Né? O que é essa linha pontilhada aqui? O que é essa linha pontilhada? O que é? É a pupila, tá? Então, por que ela é importante para a gente? Por que eu preciso saber? Se ela está dilatada ou não, ok. O que mais? Você vê se tem astigmatismo no centro do óptico. Não. Se ela está centrada ou não. Então, se essa pupila está deslocada para lá, para cá, para cima, para baixo, esse olho não está centrado. Ele não está centrado, a não ser que o paciente tenha um defeito pupilar, já operou, tem uma descentração pupilar, e isso também é interessante. Então, em tese, ele está centrado, mas a pupila está aqui. Então, como que você vai ter uma entrada da imagem central nesse paciente? Está prejudicada. Lógico que está prejudicado. Não é porque ele quer, mas está prejudicado. Então, você tem que fazer a análise qualitativa do exame. Ele está bem feito? Bom, está centrado? Está. Tem essa questão da metade superior, que está comprometendo o exame. Ok. Aqui o que é mesmo, gente? Narigão. Né? E aí você está vendo os anéis, tá? Esses anéis, você vê que o número deles é muito maior do que aquele original de plástico. Então ele vai aumentando. Pode aumentar indefinidamente? Não. Chega um ponto que não acrescenta nada. Você ter 2 milhões de anéis aqui na córnea não acrescenta nada. Tem um ponto bom que vale a pena o topógrafo ser adaptado para aquilo, né? Bom, então aqui ele vai nos mostrar como que está essa curva. O que você falou mesmo, Samuel? As cores vermelhas, as cores quentes, é de maior curvatura ou de menor curvatura? De maior curvatura. De maior curvatura. Então, aquilo que você comentou. O exame de mapa colorido, ele é um exame para você já ter uma ideia rápida do assunto. Pá! Você vai acostumar a olhar e falar, opa, tá bom, tá ruim, tá mais ou menos, né? Ele mantém aqui para você a pupila, tá? Ele está te falando isso. Então, como que vocês acham que essa córnea está? Aqui e aqui é mais curvo do que aqui ou mais plano? Esse daqui é mais curvo ou mais plano? Mais curvo. Então, se é mais curvo, essa córnea está assim, ok? Legal? Sim ou não? Sim, é isso mesmo. Então ele está falando com você que essa córnea está assim. Estou exagerando aqui, tá, gente? Só para a gente ter uma ideia. Aí ele vai te perguntar, as metades são iguais? Quer dizer, ela é curva assim, né? Ou ela, por exemplo, é muito mais curva em cima do que embaixo, ou muito mais curva embaixo do que em cima. É isso que ele vai tentar te mostrar. A única forma de você ver se o astigmatismo é regular, se é simétrico, é através da topografia. Não tem outro jeito, né? O ceratômetro te ajuda, é lógico, daquelas informações, mas é a topografia. Então, em tese, todo paciente que tem astigmatismo, seria interessante você fazer uma topografia desse paciente. Astigmatismo de meio. Não, meio me ajuda aí, né? Mas 1,5, 2, por quê? Para você pelo menos ter uma ideia se esse astigmatismo é regular ou não. Ah, mas a visão dele é 20/20, corrigiu bem. Ok. Então, eu acho que é regular. Mas não é nada de surpresa o paciente com 20/20 e tem uns astigmatismos assimétricos. O que isso significa na prática? Uma
muitas vezes nada, mas outras vezes sim, porque esse paciente pode ter a médio prazo uma piora desse astigmatismo. Se você vai fazer uma cirurgia de catarata, ele tem um astigmatismo assimétrico, você não vai colocar uma multifocal nele, porque essa multifocal vai dar problema para ele. Então são coisas que você pode, que você consegue através da topografia. Aqui não tem número, né? Eu acho que não, né? Aqui é só um mapa de cor. Você tem uma escala numérica aqui desse lado, né? Ou você pode, como esse aparelho, projetar aqui para você as curvas, tá? Então ele está pegando o eixo. Esse é o mais plano ou o mais curvo, gente? Mais plano. Nós estamos representando essa imagem, tá? Então esse eixo aqui é o mais plano ou mais curvo? E esse eixo aqui? Mais curvo. Que cor que é essa? Isso é um padrão. Então o azul é o plano, o curvo é o vermelho, tá? Isso é um padrão. Todo topógrafo virá dessa forma, ok? Bom, aqui ele te dá o valor. O que é esse primeiro anel aqui? Não é pupila, 3 milímetros centrais, né? A pupila é pontilhada. Esse anel, 5. Esse anel, 7. Tá? Então, padrão, 3, 5, 7. Tá? Isso daí é padrão, todo topógrafo virá desse jeito. Então, ele vai te dar... Então, para você ver se o astigmatismo é simétrico, não é? Você pode olhar a imagem, olha, está bem parecido. Precisa ser idêntico? Não. Parecido, né? Então, o 8 está fazendo um 8 bacaninha aqui? Tá fazendo um 8 bacaninha aqui. Então, eu acho que esse astigmatismo, ele é simétrico, quer dizer, as metades são parecidas. Aí você tem que, para ter certeza, ou você vai na escala de cor, então o vermelho dele corresponde a um valor aqui, mas a precisão não é muito, porque eu acho que o vermelho mais vermelho é aqui. Ou você vai nesse mapa onde ele vai te indicar efetivamente quanto que é aquela curva. Então ele vai te falar que no milímetro na zona ótica de 3 milímetros, essa curva vale tanto, essa curva vale tanto. Na zona ótica entre 3 e 5, mesma comparação. Então, para você saber se esse astigmatismo é regular ou não, você vai na zona ótica de 5, entre 3 e 5, e olha aqui em cima o valor e olha aqui embaixo o valor, tá? Então, aí sim você vai poder falar se esse astigmatismo é simétrico ou não, né? Você pode ter variação? Pode. Você pode ter uma simetria nesse eixo e uma assimetria maior no eixo central, por exemplo, nos 3 milímetros, ou periférico, em curvas que têm patologia. As curvas normais, as córneas normais, esse valor geralmente é semelhante às diferenças das outras zonas ópticas. Continua, Samuel, vamos lá. Bom, agora, e também a classificação pela forma, né, que foi feita por Bulger e colaboradores em 1990. Então a gente tem essas diversas formas apresentadas aqui, desde a redonda, a mais ovalada, a famosa gravata borboleta simétrica, ou encurvamento superior ou inferior, a forma irregular. Geralmente essas 3 primeiras formas aqui, até colocou em verde, porque geralmente são aquelas que representam menos fator de risco para a doença corneana. Enquanto as que já vão para amarelo, geralmente você tem que fazer um acompanhamento um pouco mais regular desse paciente. Então a gente tem também a gravata em borboleta, porém com eixo radial desviado, também a gravata borboleta, porém ela é mais gordinha de um lado, né? Ou seja, ela é assimétrica, da mesma forma também do outro lado, e também já tem as conformações que são mais cônicas ou então ovaladas, excêntricas, né? Que geralmente denotam doença de córnea. Aí algumas considerações podem ser feitas a partir dessa forma. Então o redondo, vocês acham que essa córnea aqui tem astigmatismo? Sim ou não? Tem astigmatismo ou não tem astigmatismo? Para ter astigmatismo, a córnea tem que ser o quê? Esférica ou asférica? Asférica. A córnea esférica, ela tem a mesma curva em todos os meridianos. Né? Então, aqui você tem uma córnea que não existe, que seria uma córnea esférica. Então, ela aqui é uma imagem, é uma calota, né? Eu peguei uma esfera, tirei uma fatia da esfera e ela tem a mesma curva em todos os meridianos ou eixos. Por isso, ela é uma esfera.
Isso acontece na natureza, acontece no olho humano? Não. A córnea é asférica. Então ela não tem a mesma curva em todos os meridianos ou eixos. Quando você tem isso um pouco mais acentuado, exagerando aqui de novo, aí você tem o astigmatismo. Né? Então o astigmatismo é exatamente isso que nós estamos vendo. Se você tiver uma imagem assim, essa córnea é praticamente esférica. Isso é raro. Né? Essa córnea é praticamente esférica. Tá? Aqui ela é oval. Oval é o padrão normal de uma córnea com astigmatismo. Né? Ela é oval. Se ela fosse esférica, ela não seria astigmatismo. Então ela pode ser oval assim, pode ser oval assim. Né? Aqui é a gravata borboleta, onde você vai ter maior distinção, porque aqui nesse caso, na córnea oval, a parte do eixo de 3, a zona óptica de 3 milímetros, a zona óptica central, ela é mais protusa do que o resto da córnea. Por isso que ela salienta mais do que o resto da córnea. Aqui não. Aqui você já tem uma divisão em metades. A curva, ela é mais curva na zona óptica de 3, na zona óptica de 5, na zona óptica de 7. Essa que é a diferença. Nessa imagem, onde é a curva maior? Em cima ou embaixo? Sim, tá até a dica aqui, ó. Então essa córnea, ela é assim, igual aqui? Não, ela não é assim. Como que ela é? Onde é a curva maior que vocês falaram? Sim. Em cima. Então eu vou exagerar aqui, é como se ela fosse assim, ó. Como se ela fosse assim, ó, muito mais curva em cima do que embaixo. Dá para ver daí? Sim ou não? Dá, né? Então ela é assim, ó. Amassou aqui em cima, pum, tomou uma pancada aqui. Nessa daqui, em cima ou embaixo? Então ela é assim, ó. Então, em vez de ser, ela vai assim, tá? Ela é mais curva embaixo, ok? Então esses são os astigmatismos totalmente assimétricos, né? A curva de baixo é muito maior, a curva de cima é muito maior. Curvas de cima muito maiores do que a de baixo. Tomar muito cuidado se não é um artefato palpebral. O mais comum é você ter isso como artefato palpebral. A única forma de você saber isso é vendo a imagem dos anéis, para ver se a pálpebra interferiu ou não. Tá? Curvas embaixo assimétricas são curvas de suspeição. Você tem que preocupar com elas. As curvas de cima assimétrica, mais provável artefato, se você tem isso repetido nos exames ou sem evolução, né, você tem que ir observando. Agora aqui ele começa a contar para vocês uma outra imagem, né? Vocês lembram que esse daqui, ó, é a imagem do astigmatismo regular e simétrico. Ele é simétrico porque as imagens são parecidas e ele é regular porque o eixo do de cima corresponde ao eixo do de baixo. Vocês estão vendo aqui que o 8 já começa a ficar muito igualzinho. Ele é ainda simétrico em termos de tamanho. Sim ou não? Sim. Mas ele é o mesmo eixo de cima e embaixo? Não. Então ele já começa a inclinar o eixo aqui. Isso pode ser também o contrário, essa parte de cima assim e essa parte de baixo girada, para um lado ou para o outro. Tá? Então aqui você já começa a ter uma diferença de curvas de córnea. A medida da curva é igual, mas a força, o eixo dela não é o mesmo. Então, provavelmente, eles têm a mesma curva, só que o eixo de uma é um pouquinho deslocado em relação ao de baixo, ou vice-versa. Então, isso já começa a ser uma córnea de suspeição, porque o padrão ideal é assim, né, do astigmatismo regular. Essa daqui, vocês acham que ela tem a mesma curva em cima e embaixo? Se a gente for pensar só na demonstração de cores? Mesma curva? Sim ou não? Não. Então, em tese, aqui embaixo tem uma curva maior, aqui em cima uma curva menor. Então, aqui a gente já fala de um astigmatismo assimétrico, porém regular. Por que é regular? Porque o eixo é quase que linear aqui, né? De cima a baixo. Esse é o mesmo raciocínio, só que invertido, né? Então, aquela imagem clássica, né, do bonequinho de neve, que é uma imagem de suspeição, a cabecinha e o barrigão lá embaixo. Quanto mais diferente for esse 8, quanto mais desequilibrado for esse 8, mais assimétrica é essa córnea, ok?
E aqui é o extremo da história que você não consegue muitas vezes nem fazer uma forma desse jeito. Você tem uma forma disforme, na verdade, né? Que são os casos evidentes de alteração. Aqui é o ceratocone, aqui uma pelúcida, mas nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Beleza. Aqui é a mesma forma, porém no exame mesmo, né? Então a gente tem uma forma que é rara, que o professor disse da circular, um astigmatismo assimétrico, portanto o 8 está com uma barriga muito maior num hemisfério do que o outro, um astigmatismo simétrico, porém oblíquo nessa foto de cá, aqui é o oval, apesar de não tá escrito, e o irregular, que é uma forma totalmente anárquica, né? Bom, então ainda quanto à classificação da forma, algumas considerações podem ser feitas. Então, nessa figura número 6, que é justamente a de astigmatismo em forma de gravata em borboleta, alguns autores consideram que ela é uma das mais ideais, caso um dia esse paciente seja submetido à cirurgia de catarata, ser candidata a receber uma lio tórica. Enquanto que na figura 7 aqui, nesses pacientes que têm um desvio axial, qual é considerado o padrão normal? Se você tem um desvio de até 22 graus, ele é ainda aceitável. Agora, aqui se por acaso for maior do que esse valor, geralmente ele é suspeito, então ele vai ter que levar muito outros critérios para poder ser submetido, possivelmente, a uma cirurgia refrativa. Tá, só um instantinho, vamos explicar isso daqui um pouquinho melhor, porque essas... Então, o que é esse negócio aqui de desvio de 22 graus? Então, é o seguinte, então nós estamos conversando, o 8 ideal, né? Está lá o 8 ideal. Esse eixo de cima, ele praticamente é linear com o eixo de baixo, ok? Então, agora nós vamos mudar isso. Então, vamos imaginar que o desenho que nós vimos lá, ele seja assim, na verdade... assim e assim, né? Então, o eixo que passa aqui e o eixo que passa aqui, essa diferença maior que 22 graus, ok? Então, isso é considerado um astigmatismo irregular. Ele pode ser até simétrico, quer dizer, a curva aqui ser igual à curva aqui, mas a inclinação dessa curva é diferente da inclinação dessa curva aqui de baixo. Isso é um astigmatismo irregular. Pode ser assim também, a parte de cima e o de baixo assim. Então aqui tem um eixo, aqui tem o outro, maior que 20 graus. Legal? Então é o patinho, né? Você tem a cabecinha aqui e a bundinha vai para lá, tá? Pode ir para lá, pode ir para cá. Então ou você tem um torcicolo compensatório, né? Paresia de oblíquo, para lá e para cá, cabecinha roda para lá, roda para cá, ou você tem a dancinha para lá e para cá, né? Então essas todas são formas irregulares. Às vezes eu fico com dúvida, professor, porque dependendo de qual medida irregular, tem 3 e 5, Sim. 7, às vezes vai mudando. Toda quebrada. Volta uma imagem lá atrás. Mais uma. Aqui, ó. Então, você vê que é o seguinte, essa reta não corresponde a essa, que não corresponde bem a essa daqui, tá? Então, isso, quanto mais quebrado tiver isso, é sinal claro de que os eixos não são lineares aqui, né? Então, na verdade, se você for pegar esse daqui, eu diria que ele está assim, ó, tá? Faz uma média aqui, ó, tá? Com a média do de baixo. Então, aqui, ó, o que você vai ter? Você vai ter um eixo assim e você vai ter um outro eixo assim. Eu desconsidero esse aqui lá do fundão, tá? E você vai medir aqui, ó. É isso que você vai medir, tá? Então, daqui para cá são 15 graus, aqui deve ser 90, aqui deve ser 75, né? Então, aqui é 75... Bom, eu acho que daqui é 15. Acho que daqui é 15. 75, 90, aqui 105, hein? Parece que é 15 mesmo. É 15, né? Então aqui para cá, ó, tem em torno de talvez 30, ou entre 20 e 30. Então já começou a suspeitar de uma área de irregularidade. Apesar da imagem estar assim, ó. Porque essa imagem é tradução dessa daqui. Então, no olhômetro, bom, eu acho que está linear.
Mas aqui, se você for seguir esse daqui, ele está mais quebradinho. Se você for seguir esse daqui, aí a distância é menor. Tá? Isso não é dúvida só sua não, tá, Bruno? Isso é de todo mundo. Então, quando ele te manda essas imagens quebradas assim, você já desconfia e tem que ter um bom senso na hora que você vai fazer essa análise. A gente não está desmanchando lá atrás, que engraçado, o que está acontecendo aqui? Desmancha para mim, Samuel. Então vamos lá. Bom, e ainda no astigmatismo irregular, que é representado aqui na figura número 5, a gente desconfia até porque já foi falado anteriormente mesmo. Cicatrizes, né, decorrente de trauma, pterígio, cirurgia prévia e transplante de córnea. Bom, agora voltando ainda na forma, né? Então como é que a gente vê um astigmatismo regular, igual o professor já tinha falado, aqui um astigmatismo a favor da regra, portanto 90 graus, aqui um contra a regra, que é mais raro de ver, a 180, e aqui, apesar de parecer ser regular, ele é bem assimétrico, que a gente vê esse eixo aqui muito mais, tem um poder dióptrico maior, né? Muito mais curvo do que a da outra metade. Da mesma forma, aqui a gente tem uma foto de um astigmatismo que aparenta, né? A gente não dá para fazer a correspondência tão rápida das cores com o valor, mas ele aparentemente é regular, simétrico, porém oblíquo, né? Não tá entre os eixos de 90 e 180. E aqui, então, evidentemente, um astigmatismo assimétrico. E aqui uma imagem que sugestiona para a gente um ceratocone. A gente vê tanto pela escala de cores, como os valores aqui de dioptria. Geralmente, quando a gente vê um poder dióptrico muito acima de 47, a gente já pode desconfiar de alguma doença ectásica. E aqui a gente está mostrando, 51,5, a gente vê então uma forma irregular, até na foto, na visão de fotosseratoscopia, as linhas estão muito mais estreitas, o intervalo entre elas está muito mais curto e elas estão muito mais finas nessa região, que corresponde também aqui a mapeada pela topografia. Só um pouquinho. A foto não está muito nítida, mas era assim que a gente desconfiava, tá, gente? Nós não tínhamos isso, isso aqui não existia, eu só tinha isso aqui. Aí ele veio fazer cirurgia refrativa. Opa, tem alguma coisa esquisita. O que tem esquisito aqui? A distância dos anéis aqui é maior entre eles do que daqui, tá? Aqui embaixo está muito pertinho um anel do outro e aqui eles estão mais espaçados. Depois que eu falo, dá para perceber isso? Porque aqui está mais compactado, né? E aqui mais espaçado. Então, para ele estar mais compactado, quer dizer, para um anel estar mais próximo do outro, essa curva é maior do que esta curva. Quanto maior? Não sei, porque isso é uma análise qualitativa, tá? Não é quantitativa. Mas isso aqui já eliminava ou já criava uma suspeita daquele paciente dele ter um astigmatismo irregular, ou melhor, assimétrico, né? Assimétrico eu posso falar, quer dizer que a curva de cima é menor do que a curva de baixo. Essa imagem deve ser essa, né? Então aqui, essa área é muito mais curva, né? Os valores de vermelho, do que essas áreas daqui, o valor de azul. Então você vê que tem áreas aqui, vamos imaginar que esse vermelho seja esse tom aqui, né? Quanto que é a dioptria aqui, mais ou menos? 54. 54, 55. O azul, hein? Quanto que é? 55, 44. 44. Quanto de astigmatismo ele tem? Assim, de assimetria? Quase 10, né? Quase 10. Quase 10 dioptrias. Então, essa parte aqui está quase 10, a curva dele é quase 10 dioptrias maior do que essa parte aqui, né? Então, isso é uma córnea que vocês acham que ela é simétrica? Lógico que não, né? Muito assimétrica, né? Muito assimétrica. Então, vamos continuar. E agora, alguns parâmetros que a gente vai ver lá no display também do nosso exame. Assim, são bem complexos, né? Então, a gente tem um 5K, que é uma ceratometria simulada, e ele é média do maior poder dióptrico que ele obtém dos meridianos dos anéis que ele vai disponibilizar para a gente. 3, 5, 7 e também 6, 7, 8. O 5K1, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente está mais acostumado com o Pentacam aqui no hospital. Então, no Pentacam, o K1 é o menor, K2 é o
maior, mas na topografia é o contrário. Então ele simula a ceratometria média de K1, que é o maior valor ceratométrico daquela córnea que ele encontrou. Ao passo que o K2 é o valor ortogonal, ele é o perpendicular, então ele é o menor. Então ele é o menor, distante geralmente de 90 graus ao de K1. O cilindro é justamente a diferença que é o astigmatismo, né? Do maior para o menor. E a gente tem um valor ceratométrico mínimo, que é a média do menor poder dióptrico, obtido também nos meridianos que ele analisa. Essa variável com a simetria inferior-superior é um parâmetro que eu encontrei no artigo, que ele calcula a diferença de poder dióptrico de 5 pontos inferiores com 5 pontos superiores a 3 milímetros do centro e também com intervalo de 30 graus. Ele utilizou essa variável também para fazer comparações com pacientes que já foram operados e submetidos a transplante de córnea. E também a gente tem um K central, que é o valor de ceratometria no centro da córnea em dioptrias. Isso aqui confunde um pouco, porque também não tem como você estudar a topografia meio que dissociado da tomografia, porque um está muito associado, né? E geralmente tomografia, ele faz um índice um pouco contrário, ele pega não só a espessura, mas também poder dióptrico superior e subtrai do inferior. O que ele faz? Volta lá naquele mapinha. O IS é a diferença que nós fizemos aqui, ó, tá? Ele pega aqui, vai entre as ondas de 3 e 5 e fala pra gente assim, quanto que é a dioptria aqui? Que nós já falamos, 44. Quanto que é a dioptria aqui? Nós já falamos, 55. Então, é superior e inferior, tá? Então, se esse valor for acima de 0,75, de 1, você já começa a classificar esse astigmatismo como assimétrico. Então, o IS é isso, tá? É o que a gente faz aqui, só que ele agora é padronizado, né? Ele faz padrão, né? Faz em tal área, com tantas medidas, para ficar uma coisa padronizada. Mas, no fundo, ele é isso, ó. Qual que é a diferença daqui para cá, né? É isso aqui. É claro que existem também outros parâmetros, outros índices, só que eles são muito complexos. Eu acho que para a gente começar, para ter um entendimento um pouco mais básico, esses são os principais. E outra também que é um índice de regularidade escleral, que é a medida de flutuação do poder dióptrico da córnea central numa zona de 4,5 milímetros, sendo que em condições normais o valor é abaixo de meio. E o índice de assimetria escleral, que é o somatório da diferença do poder dióptrico entre os pontos correspondentes localizados a 180 graus de distância. E o valor de normalidade também é abaixo de meio. Teoricamente, assim, a introdução da aula de topografia, ela vai até aqui. Essa parte daqui em diante era uma parte minha que até sentia uma necessidade, assim, porque eu chegava no departamento de córnea, eu não entendia nada. Quando era R1, para mim o exame de topografia era um exame bonito visualmente, mas entender que é bom eu não entendia era quase nada. Eu não sabia o que comparar, não sabia o que eu tinha que analisar, ou então uma mínima análise sistemática para poder, esse paciente eu mando para a córnea, esse paciente eu não mando. Esse aqui já é um aparelho Pentacam, um aparelho que é, igual eu já estava conversando com a Letícia lá do departamento, é um aparelho que, se um hospital, um serviço tem, denota a riqueza daquele serviço, denota uma qualidade assim, de prestação de informações tanto para o médico, para o acompanhamento desse paciente, e dentro desse Pentacam, ele fornece assim, um mundo de informações para a gente. Dentre os quais a gente está começando a acompanhar lá no departamento, eu enumerei algumas variáveis aqui que geralmente dão alguma noção de como está aquele forma da córnea. Aí eu queria perguntar para o professor, se você quer que eu deixe isso aqui para ter uma aula de Pentacam. Vai ter aula de Pentacam. Aí quem quiser pode vir aqui, pode pegar o... Na verdade, o que tem de diferença básica é o seguinte, nós vamos sair de um sistema que é o topógrafo e vamos para um sistema que é o tomógrafo. O que vai ter de diferença, nós já comentamos isso, é que os tomógrafos, seja o Pentacam, seja o Galilei, seja outros tomógrafos, você vai conseguir medir a curva anterior e posterior da córnea. Então, o grande salto da tomografia no estudo corneano foi nós podermos estudar a curva posterior da córnea, que nós não conseguíamos estudar com o topógrafo, porque o topógrafo é uma análise de superfície. Então esse vai ser um outro assunto, né? Porque Pentacam, a gente tem cursos que ficam 2, 3 dias só estudando Pentacam, né? E não acaba não entendendo direito. Então, vamos deixar para lá, tá? Beleza, então. Ok? Então agora... Encerrou? Não, eu só queria agradecer, assim, publicamente a Marina, que me ajudou a preparar a apresentação. É um tema muito complexo, assim, você se perde nas variáveis. E aí, essa
A Mari deu uma aula Aqui é mais sensacional de topógrafo, foi histórica. Histórica, realmente. Aqui Volta um pouquinho, tem mais alguma coisa que você Aqui, queira? na verdade, é um guiazinho para a gente poder... O que você vai fala pra gente, mas isso aí quem nós vamos- quiser nós depois vamos ver fazer posteriormente. lá depois. Tá, vamos lá no Nos próximos capítulos, aí eu encerro mesmo.